E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Cedrai Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de eletrônica básica. Essa é a nossa aula 21. Ainda estamos no estudo dos capacitores, como vocês podem perceber. As duas aulas anteriores nós falamos um pouco sobre os capacitores, a parte teórica, né? Apresentamos o que é a capacitância, as características, tipos. E agora a gente vai fazer uma aula prática, a gente vai ver na prática tudo que a gente aprendeu na teoria. Vamos aprender a identificar, vamos ver na prática como é feita a referência, vamos ver a questão do código de cores. Vou apresentar para vocês alguns capacitores antigos que você não encontra mais, mas existiam, né, e fizeram parte da história da eletrônica. Nós estamos aqui agora no dia 31, às 2h23 da manhã. É a hora que eu achei, que eu encontrei para poder gravar essa aula. Eu quero aproveitar para desejar a todos vocês aí que são inscritos do canal e a todos vocês que estiverem assistindo o vídeo um ano novo, um feliz ano novo, com muita paz, muita saúde, que Deus abençoe a família de vocês e muito obrigado por acompanhar aí as pessoas que se inscreveram e acompanharam os meus vídeos, beleza? Vou começar a apresentar para vocês agora os tipos de capacitores, tá? Nós temos aqui, vou começar pelos capacitores de poliéster metalizado. Nós temos aqui os capacitores, né, que tem a referência impressa no corpo do componente. E nós temos aqui os componentes que vinham em código de cores. Como eu falei anteriormente, antigamente eles vinham assim, com essas listas de cores aqui, ó. Atualmente eles já são produzidos assim, ó. Esse aqui ainda é um modelo um pouco mais antigo, mas em geral o valor impresso em cima do corpo do componente. Não sei se está dando para focalizar bem aí. Então aqui nós temos os capacitores de poliéster metalizado. Aqui nós temos capacitores de mica, capacitores a óleo, capacitores de disco de cerâmicas antigo para alta tensão, capacitores tubulares que eram utilizados em rádios valvulados, capacitores de tântalo, acertar o foco, capacitores Tiroflex, capacitores eletrolíticos, diversos tipos e modelos, capacitor de poliéster metalizado grande, utilizados em partidos de motores. Está querendo ajudar o foco, beleza? Mais alguns capacitores eletrolíticos, capacitores de disco de cerâmica e mais alguns capacitores de poliéster metalizado. Eu vou começar aqui pelos de poliéster metalizado. Começar pela identificação da referência. Não sei se vai dar para pegar legal aí. Deixa eu ver se acerta o foco. Aqui nós temos 105K. Então quer dizer que nós temos o primeiro algarismo, o segundo algarismo, o 5 equivale a 5 zeros que a gente tem que acrescentar atrás. Então é um capacitor de 100.000 picofarad. Convertendo para nano, a gente vai dividir por 1000, então ele é um capacitor de 1000 nanofarad. O K atrás indica a tolerância. Quem lembra da aula teórica, o K quer dizer que é uma tolerância de 10% para mais ou para menos. Esse aqui, ó, a tensão de trabalho é indicada por código, ó, 2E. Quem lembra da aula teórica, 2E, ó, equivale a quanto? 250 volts. Aqui nós temos outro exemplo, micro 47, não sei se está dando para focalizar bem aí. Micro 47, quer dizer que um capacitor de 0,47 microfarad. Então, convertendo para nano, a gente vai multiplicar por 100, ou seja, a gente vai correr a vírgula 3 casas para a direita. Então, se a vírgula está na frente do 4, a gente vai correr 1, 2, 3. Então, é igual a um capacitor de 470 nanofarad, 250 volts. Embaixo, aqui você pegar o capacitor para saber a tensão. Aqui nós temos outro exemplo, ó. Já vem impresso direto no corpo, tá vendo? 220 nanofarad,
Já vem direto, não precisa converter nada. E aqui do lado está especificado, ó, a tensão de trabalho, ó, 250 volts. Aqui nós temos outro exemplo, 0,15 microfarad, não sei se está dando para focalizar legal aí, por 250 volts. Convertendo para nano, a gente vai multiplicar por 1000, então a gente vai correr a vírgula 3 casas para a direita, então é igual a um capacitor de 150 nanofarad. Um outro exemplo aqui, um capacitor de 0,01 microfarad, convertendo para nano é igual a um capacitor de 10 nanofarad por 400 volts. Eu não sei se vai dar para ver bem aí. Deixa eu ver se saiu. Devo focalizar legal, ó. E agora a gente vai para os capacitores de código de cores. Nesse capacitor de poliéster metalizado aqui, utilizando o código de cores, também conhecido como zebrinha, a primeira linha, a primeira faixa é o algarismo, a segunda faixa também é o algarismo e a terceira faixa é o multiplicador, a quantidade de zeros. Então, amarelo 4, violeta 7, laranja 3, então a gente acrescenta 3 zeros, então é 47.000 picofarad. Convertendo para nano é igual a 47 nanofarad. A quarta faixa é preta, indica a tolerância de 20%. E a quinta faixa vermelha indica a tensão de 250 volts. Lembra, quarta faixa, preto 20%, branco 10%. Quinta faixa, se vier vermelho, é 250 volts, se vier amarelo é 400, se vier azul é 630 volts. Exatamente como eu mostrei na tabela na aula teórica. Temos outro exemplo aqui, marrom 1, preto 0, amarelo 4, acrescenta 4 zeros, então é igual ao capacitor de 100.000 picofarad ou convertendo 100 nanofarad. Faixa branca, tolerância de 10%, faixa vermelha na quinta posição, 250 volts. Aqui legal, ó. Primeira faixa amarelo, segunda violeta, terceira laranja, amarelo 4, violeta 7, laranja acrescenta 3 zeros, é igual a 47 nanofarad. Faixa branca, tolerância de 10%, quinta faixa azul, tensão de trabalho 630 volts. Então você que está começando, eu não sei como eu disse, isso aqui vai ser difícil você encontrar mais para comprar hoje no mercado, vai ser mais daquela primeira forma lá. Mas pode ser que você ache alguma sucata que você encontre um capacitor desse, então para você saber qual a capacitância, a tolerância e tensão de trabalho, é bom você ter aquela tabelinha que a gente fornece na parte teórica. Um outro exemplo aqui, observe que nós temos 1, 2, 3, 4 faixas. 4 faixas quer dizer que as duas primeiras são laranja. Então ele não botou separado, ele botou as duas faixas. Você conta de baixo para cima, 1, 2, 3, 4. Só que não são 5 faixas do capacitor. Então como as duas de cima são laranjas, então ele pintou o topo todo laranja. Então você sabe que duas faixas aqui é laranja e a terceira é amarelo. Então a primeira laranja, a segunda laranja 3, amarelo 4. Então acrescenta 4 zeros. Então dá 330.000 picofarad ou 330 nanofarad. Branco tolerância de 10% e a faixa vermelha 250 volts, tensão de trabalho. E por último aqui nós temos mais um com 5 faixas, marrom 1, preto 0, verde 5. Então dá 100.000 picofarad ou convertendo 1000 nanofarad. Faixa branca 10% de tolerância e amarelo tensão de trabalho de 400 volts. Beleza? Então eu acho que ficou tranquilo, né? Poder entender como identificar a capacitância, a tensão de trabalho e tolerância de acordo com as faixas de cores que era usado antigamente, hoje não está sendo usada mais, mas se você ganha uma sucata e uma coisa de uma TV antiga vai desmanchar, você vai encontrar capacitor desse aqui, ou dentro de um monitor, você vai encontrar. Hoje vai ser mais difícil encontrar no mercado. A identificação da capacitância, tensão de trabalho e tolerância de acordo
com a referência impressa no corpo do capacitor ou através dos códigos, como eu falei na parte teórica, para tensão e temperatura. Nós temos aqui capacitores de mica. Eu não sei se está dando para ver bem, aqui está meio apagado, que esse capacitor aqui é meio antigo, era usado em televisor a válvula também. Ele é um capacitor de 0,22 microfarad ou 220 nanofarad, só que não dá nem para ver mais a direção de trabalho, que está apagado. Esse aqui, deixa eu ver se vai dar para focalizar bem. Tá meio apagado também. 0,01 microfarad ou 100 nanofarad por 800 volts de tensão. E esse último aqui, 0,68 microfarad ou 680 nanofarad, 250 volts. Esse dá para focalizar legal aí. Capacitores de mica. Aqui nós temos capacitores tubulares, como eu falei anteriormente. Você não vai encontrar mais isso, mas eu só queria apresentar para vocês, ó, o formato dele. Tá vendo? É um capacitor de 1,5 nanofarad. Ele era utilizado em rádios valvulados antigos. Você não vai encontrar mais, eu só queria apresentar eles para vocês. Aqui tem outro exemplo, ó, 470 picofarad. Olha como ele era antigamente, ó. E tem um furo, ó, tubular, ó. O furo vai de um lado a outro. Tem outro aqui. Tá vendo? Vamos falar um pouquinho agora dos capacitores a óleo antigos. E geralmente eles vinham impresso em microfarad. Esse aqui é o de 0,22 microfarad por 600 volts de tensão. Não sei se vai dar para focalizar bem aí. Aí é um capacitor a óleo de 220 nanofarad por 600 volts. Aqui nós tínhamos, né, caiu no chão, outro de 220 por 1600 volts. Nossa, isso aqui era um inferno, cara. Esse aqui mesmo ficava na área de alta tensão da TV a válvula. Isso aqui fervia, quando a válvula dava um problema, isso fervia, começava a vazar o óleo, estourava. Isso era um inferno. Ainda bem que acabou isso. Eu sofri muito com meu avô na oficina. Temos um aqui, ó, de 0,1 microfarad por 600 volts ou 100 nanofarad por 600 volts. E tem um outro aqui de 0,05 microfarad ou 50 nanofarad por 500 volts. Tá vendo? Então vocês estão entendendo bem a questão da conversão, né? Tem uns 0,05. Aí convertendo para nano, eu tenho que correr a vírgula 3 casas para a direita. 1, 2, 3, dá 50 nanofarad. Cadê aquele outro que caiu? Apagado. 1 microfarad por 1000 volts ou 100 nanofarad por 1000 volts. Óbvio que isso aqui também você não vai mais encontrar hoje em dia no mercado. Você pode até encontrar em algumas lojas de eletrônica, mas não é mais utilizado em circuito eletrônico nenhum. Eu tenho um pouquinho com isso. Meu avô trabalhava, a gente trabalhava com rádio e TV valvulado, até porque eu comecei a trabalhar com eletrônica, então eu tenho muita peça dessa guardada comigo. Vamos falar agora dos capacitores de cerâmica. Eu tenho um aqui de 330 picofarad, 10% de tolerância, porque tem um K atrás. E esse aqui, ó, é indicado o coeficiente de temperatura. Lembra da aula teórica que eu falei? Não sei se está dando para focalizar legal aí. N750. Isso quer dizer que ele tem um fator de um coeficiente de temperatura de menos 750. E tem uma tensão de trabalho de 2 kVA, ó, 2000 volts. Isso era utilizado muito em televisor antigo também, ó. Televisor a válvula. Tem uma outra aqui, ó, 0,01 microfarad, convertendo dá 10 nanofarad, e ele tem o código X51, quer dizer que ele tem um coeficiente de temperatura de menos 55. Dá uma pesquisada na tabelinha lá, ó. Tem uma outra aqui, ó. Esse aqui já é bem especificado, 10.000 picofarad ou 10 nanofarad,
Z5U tem coeficiente de temperatura de mais ou menos de mais 10 graus centígrados por 1400 volts de tensão de trabalho. Esses são os modelos antigos. E agora nós temos aqui os capacitores de cerâmica atuais. Tem um aqui de 104 quer dizer que primeiro algarismo 1, segundo é 0 e 4, aqui vai acrescentar 4 zeros atrás, ou seja, é um capacitor de 100.000 picofaraday ou convertendo um capacitor de 100 nanofaraday de cerâmica. Nós temos um outro aqui também de 100 nanofaraday. Nós temos um outro aqui, não sei se vai dar para focar legal, porque esses capacitores ficam bem apagados. 220, ou seja, um capacitor de 220 picofaraday. Um outro aqui, 22 picofaraday. Vai ser meio difícil a câmera focalizar porque estão bem apagados. 10 picofaraday. Aqui nós temos outro. Você vê, ó, que nem sempre um capacitor de cerâmica ele tem esse aspecto aqui, ó. Tá vendo? Ou esse daqui, ó. Ele pode ser, ó, ter esse aspecto. Ele pode ser azul, entendeu? Você sabe que em geral ele é cerâmica ou capacitor de disco por causa do formato dele. Esse aqui é um de 101. Então 1 acrescenta o 0, ou seja, um capacitor de 100 picofaraday por 250 volts. Tem escrito ali em cima. Aqui nós temos um outro exemplo. 4, 7, 2 acrescenta 2 zeros, é um capacitor de 4,7 nanofaraday por 1 kVA. Deixa eu ver se vai dar pra câmera focalizar aí. Então, beleza, né? Então acho que tá tranquilo. Foca certo, tá certo, foco. Então tá tranquilo, acho que tá tranquilo até agora, né? Apresentação dos capacitores, como ver a identificação dos valores. Vamos ver agora aqui capacitores de Shiroflex. Esse aqui é um de 470 picofaraday com tolerância de 5%. A tolerância vem indicada em porcentagem, não sei se a câmera vai conseguir pegar legal aí. 470. Nós temos outro de Shiroflex aqui de 270. Esse aqui em geral os valores vêm indicados direto no corpo, ó. Outro de 470. E agora vamos ver os eletrolíticos, né? Agora a gente viu esses aqui que eu apresentei até agora são os capacitores da família denominados não polarizados, ou seja, são capacitores que podem trabalhar tanto em tensão alternada como tensão contínua, porque não são polarizados. Tem um outro exemplo aqui de capacitor de poliéster, capacitor gigante, ó, de 20 microfaraday por 250 volts, utilizado para dar partida em motores. E aqui, ó, eu tenho um capacitor que eu abri só para mostrar para vocês mais ou menos como é por dentro. Nós temos aqui, ó, os terminais, terminal 1. Deixa eu quebrar aqui só para aparecer. Desmanchei ele. Meu lixo. Então aqui nós temos um terminal, o outro terminal do capacitor. E aqui nós temos, ó, as armaduras metálicas, ou seja, um capacitor de poliéster metalizado. E entre elas tem várias voltas enroladas aqui, ó, várias voltas aí. Então entre uma armadura e outra do terminal tá o dielétrico. Não sei se consigo mostrar mais ou menos aqui para vocês o dielétrico, só para vocês terem uma base de como é feito o capacitor. Aqui, ó, plástico. Aqui tá a parte metálica. E aqui embaixo, ó, o dielétrico aqui, ó. Tá vendo? Separando. Vocês estão dando para ver legal aí? Então é mais ou menos isso que é feito o capacitor. Tem as partes metálicas, que são as armaduras que eu falei na parte teórica. E tem o dielétrico que é colocado entre a armadura e outra, que é onde fica armazenada a energia. Só para ter mais ou menos uma base de como é feito o capacitor.
Bom, agora que a gente finalizou o estudo dos capacitores não polarizados, vamos dar início ao estudo dos capacitores na prática. Vamos ver agora na prática os capacitores polarizados, ou seja, os capacitores eletrolíticos e os capacitores de tântalo. O aspecto comum do capacitor eletrolítico é esse que você está vendo aqui, ó, uma carcaça de alumínio. Dentro do invólucro tem as armaduras e o dielétrico, embebedecido no líquido chamado eletrólico, por isso que ele recebe o nome de eletrolítico. E em geral, os terminais, a identificação dos terminais é feita na lateral do componente, como eu falei, ó. Esse aqui, ó, tá indicando o terminal negativo, tá? Então, se tá dizendo aqui, ó, que esse aqui é o terminal negativo, mostrar consequentemente o terminal positivo. E como eu falei na parte teórica, respeite a polarização desses componentes quando você for ligar ele. Então tem que ligar uma negativa aqui e o positivo aqui, perfeito? Então aqui é um capacitor de 200 microfarad por 200 volts. Não sei se a câmera vai focalizar legal aqui. E aqui eu tenho um outro também de 220 por 200 volts. Eu só peguei ele para mostrar, ó, que esse aqui indica, ó, onde é o terminal positivo, tá vendo? Indicando o terminal positivo. Esse aqui, além disso, tem um bolinha vermelha aqui embaixo, ó. Mas em geral você se baseia por isso aqui, ó, positivo, consequentemente outro negativo. O de lá mostrava onde é o negativo e o daqui mostra onde é o positivo. Quase sempre, em toda a totalidade de capacitores eletrolíticos que você pegar, vai ser indicado um terminal negativo. É muito difícil, não é muito comum você ver um capacitor indicando positivo, mas pode acontecer, como você está vendo aqui, ó. Aqui nós temos outro capacitor de 470 por 200 volts, indicando o terminal negativo, tá vendo? Negativo, positivo. Ele já tem um aspecto melhor, já de mais qualidade, tá vendo como é fixo os terminais, a diferença. Aqui nós temos um outro de 4700 por 10 volts, um de 6800 por 6,3 volts. Temos um outro aqui de 22 microfarad por 250 volts, também indicando, tá vendo? Negativo. Um pequenininho aqui de 100 microfarad por 25, tá vendo? Indicando negativo. Outro aqui, ó, indicando o terminal negativo de 10 por 25. E aqui, ó, eu tenho um eletrolítico. Antigamente, televisores a válvulas e televisores transistorizados antigos, você costumava vir capacitores triplos, quádruplos, duplos em um mesmo invólucro. Esse aqui, ó, é um capacitor de 20 mais 20 microfarad por 160 volts. Aqui eu tenho o terminal negativo, ele é ligado na carcaça, ok? E do outro lado você tem dois terminais, cada um referente a um capacitor. Você vê que está meio oxidado, que ele é guardado antigo. Então, de um terminal desse em relação a esse daqui, eu tenho 20 microfarad. Desse aqui para esse aqui, eu tenho 20 microfarad. Eu posso usar os dois aqui? Pode, eles vão ficar em série, mas não era aconselhável pelo fabricante. Então a gente tem que usar esse com esse daqui e esse com esse daqui, ou seja, em um único invólucro eu tenho dois capacitores. Antigamente tinham 4 capacitores, 3 capacitores em um só. Ele vinha indicando aqui 10 micro, 50 micro, 100 micro, 400 micro. E aí vi uma bolinha aqui com uma cor. Eu procurei dentro, não achei. Tem que procurar nas caixas lá dentro. Aí vinha indicando a cor. Então aí aqui, ó, o terminal era colorido. Então, se por exemplo aqui, ó, tivesse vermelho 430 volts, aí eu olhava qual era o vermelho aqui, ó, então sabia que era de 430. Amarelo 10 micro, aí olhava qual era o terminal amarelo aqui, era de 10 micro. A mesma coisa, esse em relação a carcaça, beleza? Então é só para mostrar, você não vai encontrar mais isso hoje, mas só para você saber que existia no passado. Aqui eu tenho um supercapacitor. Você vê aqui, ó, os terminais dele, ó, ele é de 40 e tá meio apagado aqui, 43 mil microfarad aí, e por 200 volts. E você vê, ó, os terminais dele como era, ó, parafuso, ó. Lembra que eu falei dos supercapacitores? Tem capacitância muito elevada.
Ele tá meio apagado aqui porque é meio antigo e não dá pra ver. Bom, eu acho que o que podia falar referente aos eletrolíticos é somente isso. Agora eu vou apresentar os capacitores de tântalo. Como eu falei, ó, são capacitores também polarizados. Esse aqui é um capacitor de, tá vendo? São capacitores mais caros que os eletrolíticos, mas são capazes de substituir um capacitor daquele ali, ó. Esse aqui é de 22 micro por 35 volts. E o terminal positivo, não sei se vai dar para ver, ó, ele é polarizado, como eu falei na teoria. Tem um mais aqui, ó, não sei se dá para ver na câmera, ó, indicando que esse terminal aqui, ó, é o positivo. Eu tenho um outro aqui de tântalo de 22 microfarad por 35 volts. Ao mais aqui, ó, não sei se dá para ver aí na câmera, mais aqui, ó, indicando o terminal positivo. Eu tenho um outro aqui de 47 microfarad por 6,3 volts e o mais aqui, ó, indicando o terminal positivo. Ou seja, assim como os eletrolíticos, eles são polarizados e deve ser respeitada essa polaridade quando você for ligar o circuito. Show, né? Eu acho que deu para mostrar mais ou menos na prática os capacitores, como interpretar a leitura, os códigos indicando tensão de trabalho, coeficiente de temperatura, alguns componentes que vocês não vão encontrar mais, mas eu trouxe só para apresentar para vocês. E o que, é que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar para vocês as formas da gente testar os capacitores. Sim, as formas, porque antigamente, quando eu comecei a trabalhar com meu avô, só tinha uma forma de testar o capacitor. É que eu vou apresentar para vocês agora, a primeira forma. Hoje não, hoje a gente tem o capacímetro digital, a gente tem multiteste que já vem com capacímetro, também mais prático para a gente medir a capacitância do capacitor. Só que antigamente a gente não tinha esse recurso de testar capacitância, de medir o estado físico do capacitor. É isso que eu vou apresentar. Eu vou apresentar a primeira forma para vocês, que é que eu aprendi junto com meu avô, que a gente usava, e depois a forma atual, que é com capacímetro digital. Show? Então vamos dar continuidade. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.